sabe quais são os suplementos mais prescritos por nutricionistas? Suplementação na prática clínica é nosso tema hoje no Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa convidada de hoje é a doutora Daniela Mazzucco. Ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional, prática ortomolecular e bioquímica e metabolismo, consultora em desenvolvimento de formulação magistral e material de marketing nutricional, professora especialista em suplementação na pós-graduação da Estácio. Dani, que prazer te receber aqui no programa e com um tema tão legal, né? A gente já tem vários programas, várias entrevistas falando de diferentes suplementos. Inclusive, fica aqui já meu convite para vocês voltarem e assistirem as edições anteriores, que a gente tem entrevistados maravilhosos. O Gabriel de Carvalho, Andreia Naves, Valentim Magalhães, Ana Paula Pujol, tem gente incrível. Mas hoje a gente vai fazer uma abordagem, um enfoque bem prático, né? Então, me conta um pouquinho quais são os principais suplementos que você costuma utilizar na sua prática clínica. Bom, obrigado pelo convite. Eu tô adorando estar aqui com vocês. Para mim é uma honra participar desse quadro tão legal e com pessoas tão importantes também. Me sinto muito honrada. E respondendo a sua pergunta, deles, para mim, primeiro suplemento que eu sempre uso são as vitaminas e os minerais. São os micronutrientes, na verdade. Então, esses nutrientes, essas substâncias, elas encabeçam a minha lista de suplementos. E aí eu sigo com creatina, que é muito bom, glutamina. Eu ainda sou muito fã de BCAA, apesar de toda a polêmica, gosto muito. Os aminoácidos em geral, né? Então, via de regra, o que eu mais prescrevo são vitaminas, minerais, compostos bioativos, aminoácidos. São os que eu mais costumo prescrever no meu dia a dia, na prática clínica. Perfeito. E você tem uma situação bem peculiar, né? Que inclusive mais pra frente a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque é uma das perguntas que a gente mais recebeu. Mas a nutrição, me corrija se eu tô errado, mas eu reparo que assim, a gente tem muito bem estabelecida a suplementação, é conhecida, é reconhecida, inclusive, dentro da nutrição esportiva. É algo que, assim, faz parte, né, do trabalho de nutrição esportiva. Na nutrição clínica, esse caminho ainda, apesar de estar super bem evidenciado, né, a gente tem muita evidência, não é ainda tão conhecido assim, as pessoas não têm tanto essa clareza, né, do que dá para fazer em nutrição clínica com suplementação. E só pelas coisinhas que você falou que você mais utiliza, já fica claro que você tem um contexto bem mais, inclusive, de nutrição clínica. Então, me conta um pouquinho quais são os principais objetivos que você costuma atender, quais são as principais patologias que você costuma atender, por que a escolha desses suplementos? Sim, eu remei um pouco contra a maré durante um bom tempo, e é aquilo, a gente enfrenta o status quo, né. Então sim, até muito pouco tempo atrás, a gente tinha muito bem estabelecido suplementação na nutrição esportiva e suplementação na hospitalização. E eu vim de uma situação onde pessoas que ficavam nesse vácuo, sabe, nessa lacuna entre um e outro, precisavam ser nutridos, mas não eram contemplados com a suplementação.
Então eu acabei me especializando de fato nisso, não só em suplementação, como em ajuste metabólico através dos nutrientes. Então, quando me perguntam qual é a minha especialidade, não é uma especialização com um certificado, mas todas as especializações, as pós-graduações, os cursos de extensão, as atualizações científicas que eu fiz durante esses anos, desde a graduação, eu posso dizer assim, foi voltado para o ajuste metabólico através dos nutrientes. Então, por isso a escolha das substâncias que eu mais utilizo na suplementação, porque eu utilizo de fato nutrientes para cuidar do meu paciente, de modo que eu consiga nutrir. Então, o que eu mais pego, né, o que eu mais atendo no meu consultório, são pessoas buscando emagrecimento ou bem-estar, ou melhora da situação de saúde, né, porque já tem uma patologia estabelecida, um paciente polifarmácia, no uso de muitos medicamentos, e isso traz ou já vem com uma deficiência nutricional crônica, ou tem uma demanda aumentada por conta de uma situação específica. Então, essa é a base do meu atendimento. Não sei se eu respondi exatamente o que você queria saber. Não, perfeito. A gente vê que assim, tem uma variedade importante de objetivos e você ficou bem num meio do caminho entre uma nutrição clínica mais pesada, né? Aquela hospitalar, mas e também não é a nutrição esportiva, você está lidando com aquele paciente ou que tem uma das patologias mais comuns, né, hoje no dia a dia, ou então realmente buscando bem-estar, buscando emagrecimento, buscando uma melhora. E tem alguns dos suplementos que você mencionou que eu acho que é interessante a gente conversar um pouquinho sobre eles, né? Você falou que o que você mais prescreve, o principal, o número 1, seria vitaminas e minerais. É bem comum, então, você encontrar essa deficiência de vitaminas e minerais nas pessoas hoje em dia? Muito, muito. A gente ainda tem, né, na verdade, não é que a gente ainda tem, nós temos como base a impressão de que um indivíduo desnutrido é aquele raquítico, né? Que a imagem que a gente tem da desnutrição é uma pessoa extremamente magrinha, né, com ossos aparentes, com aquele ar de doente mesmo. Mas a gente tem uma desnutrição marginal muito importante na população que por uma série de questões. Então, a má alimentação, de fato, que é o que encabeça o problema, então a gente não tem, de fato, uma ingestão alimentar adequada, com vitaminas e minerais adequadas, em quantidades adequadas para a necessidade daquela faixa etária, daquele sexo, daquela altura, daquele ambiente que se vive. Ou a gente tem realmente um ambiente um pouco mais deficiente nesses alimentos, então, dependendo da região que nasceu, que cresceu e que vive, aquela região não tem a oferta de alimentos com uma variedade importante de vitaminas e minerais, e isso faz com que essa demanda não seja atendida. Ou então o indivíduo chega com uma demanda aumentada, tem um problema fisiológico que necessita de um pouco mais dessas vitaminas, um pouco mais desses minerais, que vai um pouco além da média das, das, das pessoas, né? Então a gente tem ali uma quantidade pré-estabelecida para ser atendida, para que a gente viva bem, não desenvolva doenças, que não é igual para todo mundo, principalmente nos dias de hoje. Quando a gente tinha uma linearidade maior de estilo de vida há anos atrás, isso podia ser atendido de modo mais tranquilo. Hoje, com a globalização, com a industrialização mais forte, com a industrialização alimentar também, né, alimentícia, a gente começou a ter uma série de situações que fazem com que essas pessoas apresentem deficiências nutricionais, apresentem sinais e sintomas dessas deficiências, mas que não necessariamente levam a um raquitismo ou a uma hospitalização. Então, essa é a questão. 98% dos meus pacientes, brincando, porque eu faço esse tipo de estatística todo final de ano, com os atendimentos, eles chegam com algum grau de deficiência nutricional, de uma, duas ou diversas mais vitaminas, minerais. E você costuma fazer a prescrição isolada de uma ou outra ou você faz tipo um multivitamínico? Eu costumo fazer um multivitamínico, mas com vitaminas e minerais específicos. Não vai de A a Z de uma vez só, a menos que seja uma situação extremamente específica, tipo um bariátrico, né, um paciente que teve uma redução de estômago, ou um paciente que não come nada de verdade, sabe? Aquele paciente que não come nem maçã, ele não come nada.
Então, para ele, a gente pode dar de A a Z, e aí, conforme a gente vai recuperando o comportamento, vai desenvolvendo, na verdade, o comportamento alimentar e recuperando a saúde, a situação nutricional, aí eu vou tirando, 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 até que eu tiro tudo e ele fica só com a alimentação de fato. Perfeito. Dani, outro que você mencionou, acho que foi segundo, inclusive, na sua lista, é a creatina. E creatina é outra que eu acho que assim tá muito clara na nutrição esportiva, mas a gente tem um monte de estudo na nutrição clínica e é algo que as pessoas não conhecem tanto. Então me conta um pouco dessa utilização da creatina na sua prática. Eu costumo falar sempre que a gente entende de suplementação quando a gente entende minimamente de fisiologia e de química do nutriente. Então, a creatina, ela participa da ressíntese de ATP. Então, quando eu tenho um indivíduo com uma deficiência nutricional importante, ou por deficiência de ingestão, ou por demanda, que cause um déficit na produção de energia, a creatina é muito bem-vinda, porque eu reutilizo aquele pouco ATP que o indivíduo está produzindo. Ou eu garanto uma demanda maior, uma oferta maior, desculpa, para uma demanda maior. Então, um DPOC, por exemplo, indivíduo com DPOC, indivíduos com problemas respiratórios, indivíduos com problemas cardiovasculares. Então, esses indivíduos demandam um pouquinho mais de transporte de oxigênio também para a produção de energia, e aí eu aproveito isso com a creatina. Quando a gente melhora a disposição energética do paciente, a gente melhora a qualidade de vida dele. Então, eu uso a creatina com uma certa frequência. Fantástico. E nesses contextos, assim, que eu adorei, os exemplos são contextos bem diferentes, DPOC, né, alterações respiratórias. Como é que fica a dosagem? Ela é aquele padrão que a gente vê na própria nutrição esportiva ou varia? Varia. Eu vario. Eu tento buscar sempre deles, toda vez que eu vou fazer suplementação, eu busco nos trabalhos científicos, além de buscar na base bioquímica, na base de fisiologia, que é muito bem estabelecida pelo Langer, pelo Guyton, pelos nossos papas, né, em cada um da sua área, eu busco nos trabalhos científicos a média do N. Então, como esses trabalhos foram desenvolvidos? Então, eu faço, e aí eu faço cálculo. Se a gente chegou, por exemplo, a 3, estou dando um exemplo, tá? Isso não é verdade absoluta, mas se a gente chegou a 3 gramas, por exemplo, para indivíduos com a média de 70 quilos, eu vou pegar e vou fazer sempre uma regra de 3, porque não vai adiantar eu dar a mesma quantidade para um paciente com 100 quilos ou a mesma quantidade para um paciente de 50 quilos. Se existe variação de composição corporal, de massa corporal, eu tenho que variar a oferta do nutriente, sem dúvida alguma. Então, eu tento sempre fazer esse raciocínio. Existe isso estabelecido em literatura? Não. Mas eu busco na literatura como eu vou trabalhar ali, como eu vou flutuar na dosagem com os meus pacientes, mas varia sim. Tá. Você me falou uma coisa que assim, é música para os meus ouvidos, que é ir atrás da literatura, porque às vezes eu percebo, e é uma coisa que eu falo muito com os alunos nas pós-graduações, né? Que, claro, a gente tem que entender de bioquímica, a gente tem que entender de fisiologia e todos os raciocínios clínicos, eles decorrem muito dessa compreensão, mas às vezes as pessoas fazem uma extrapolação direto da fisiologia, direto da bioquímica para a prática clínica. E tem esse passo intermediário que ele é fundamental, a gente precisa ir para a literatura para ver como é que está sendo utilizados, como estão sendo utilizados esses componentes, para a gente poder estabelecer então essa prática do nosso dia a dia, porque raciocínios bioquímicos e fisiológicos a gente pode construir milhões. Isso não significa que se traduza na prática, é muito menos na especificidade do paciente, né? Nesses diferentes N's que a gente tem disponíveis. Dani, e outro que você mencionou, né, que também é muito utilizado, muito comum, que são as proteínas. E a gente tem então aí ainda a diferença de como ofertar essa proteína. Se a gente vai trabalhar realmente uma proteína, um whey protein da vida, ou aminoácidos isolados, ou os aminoácidos essenciais. Como você faz essa escolha? A partir de sinais e sintomas. Eu costumo falar sempre, sempre deles. A história do paciente vai direcionar a sua conduta, ponto final. Então, se você estuda de fato o paciente desde a hora que ele nasceu até o momento que ele está na sua frente, você consegue ter uma noção bem boa
de como você deve cuidar dele a partir daquele momento, porque é histórico de como ele come, de onde ele vive, de como está funcionando esse corpo, vai te falar deficiências, excessos e o que você precisa ajustar. Eu sou fãzaça de whey protein, declarado, né, então não é novidade nenhuma, quem é meu paciente, quem é meu aluno, quem é meu mentorado sabe o quanto eu sou apaixonada pelo whey. Primeiro pela composição química dele, e quando a gente vai para a base química dos alimentos, a gente entende muito melhor. Então, a composição química dele é fantástica, é muito próxima do leite materno, o soro do leite também faz parte do leite humano, então isso é muito, muito bom. Tem substâncias, peptídeos bioativos importantíssimos no whey protein, que fazem toda a diferença no funcionamento do corpo. Então, como eu escolho isso? Eu vejo por sinais e sintomas, pela demanda maior. E aí vou levando em consideração digestibilidade, tolerância intestinal, né, situação intestinal, e aí eu escolho. Mas é muito pontual. Existem pacientes que não precisam de um pool tão grande, existem pacientes que não podem, né, ou não faz sentido naquele momento utilizar esse tipo de composição química da proteína. E aí é o que me direciona para um colágeno hidrolisado, por exemplo, que tem uma composição química diferente, tem uma quantidade de certos aminoácidos diferente, ou se eu vou para um aminoácido isolado, ou se eu vou para aminoácidos especificamente isolados, né, tipo um pool de aminoácidos, ou só um BCAA, por exemplo. Então, depende muito de como o paciente está se apresentando para mim e da história dele, sinais, sintomas e o histórico, a história pregressa desse paciente. Mas não é igual para todo mundo, isso é fato. Mas entre, por exemplo, escolher o whey ou escolher os isolados, vamos deixar como um grupo todo, né? Porque se a gente vai especificamente um por um aqui, a gente pode falar para sempre. Mas entre ir pelo caminho do whey ou algo um pouco mais isolado, quais sinais e sintomas te mostram o caminho? Imunidade, queda de cabelo, flacidez, dificuldade na biogênese mitocondrial, dificuldade respiratória, cansaço excessivo, cianose, anemia, fluxo menstrual, libido, sono, tudo isso eu levo em consideração e dependendo do que ele me mostra, eu sei quais são os aminoácidos que são mais demandados naquela situação. E aí eu vou escolher isso. Até para não pode ser aquela coisa, né, vou atirar a esmo, o que pegar, pegou. Não, a gente consegue direcionar melhor e depende muito também do quão crítico está cada situação. Eu vou bem pela situação crítica mesmo. O que está mais crítico é o que eu vou atirar primeiro, é o que eu vou trabalhar primeiro, e aí depois a gente vai trabalhando até deixar esse indivíduo em harmonia total. Perfeito. Dani, uma coisa que a gente costuma sempre falar é que o suplemento é tipo a cerejinha do bolo, né? Você tem que deixar tudo bem arrumado, tudo bonitinho, aí o suplemento vai ser o que vai te auxiliar a trazer um resultado melhor. Mas isso não significa que a gente não possa trabalhar com a suplementação desde o início, né? É comum para você trabalhar com suplementos desde o início de um tratamento? Sem dúvida. Essa premissa faz meu ouvido sangrar. Quando eu escuto isso, não, suplemento é a cereja do bolo. Não, não é. Não é. Se você vai deixar para suplementar o paciente quando ele estiver perfeito, quando ele tiver tudo organizadinho, por que você vai suplementar? Não faz o menor sentido. Se a gente pega, eu não preciso ir muito longe, né? Se a gente pegar a resolução em si, o que ela fala é muito clara. O suplemento é um alimento modificado, quimicamente, industrialmente modificado, para atender uma necessidade especial para o funcionamento metabólico, né? Para atender essa demanda fisiológica e metabólica. Ora, se eu tenho essa definição, ela é perfeita. Se eu tenho isso como definição e sei para que servem os nutrientes, eu vou nutrir o meu paciente, eu vou organizar a vida nutricional dele, partindo do princípio que os nutrientes são a base para as funções vitais do corpo. Então, isso é uma definição fisiológica, biológica, não sou eu que estou falando, eu só estou replicando o que os mestres já diziam há milhões de anos atrás. Então, eu tenho que nutrir o meu paciente. Eu tenho que levar em consideração, por exemplo,
a capacidade de ingestão, a capacidade de digestão, a capacidade de absorção e de bioassimilação desse indivíduo. Se eu acabei de falar, a gente atende paciente que nunca comeu uma maçã, não come, não come. Não adianta eu forçar este indivíduo a alcançar a demanda nutricional através da alimentação, sendo que ele já tem sinais e sintomas de situações graves do corpo. Então, até ele mudar o comportamento, isso aqui vai vir como uma avalanche. Eu não vou tirar esse paciente dessa situação tão cedo. Então, eu preciso oferecer nutriente para esse indivíduo, para tirar ele dessa situação mais crítica, enquanto eu corrijo o comportamento. Esse o raciocínio. Então, sim, na grande maioria das vezes, quando eu recebo um paciente, por exemplo, com uma doença crônica não transmissível, tipo uma síndrome metabólica, que eu já tenho 3, 4 doenças ali compondo a síndrome, eu tenho que nutrir esse corpo para minimizar esse efeito deletério das doenças, enquanto eu corrijo o comportamento alimentar dele, porque senão vai demorar muito. E aí a gente sabe que a doença é muito mais potente do que a função fisiológica. É uma briga injusta, né? Até ele, não, eu nunca comi, mas até eu adquirir o gosto, vai ser aquela coisa. Não, eu prefiro suplementar, eu nutro meu paciente, ele fica bem, e aí ele se sente bem para encarar essa mudança de estilo de vida. Então, Perfeito. sim, para mim é comum suplementar logo de cara, imagina, de jeito. Não, perfeito. E eu acho que vale a pena complementar, né? Porque quando a gente usa essa expressão da cereja do bolo, eu acho que é uma interpretação errada achar que isso significa que seja o suplemento no final, né? Na verdade, a questão de cereja no bolo, pelo menos do jeito que eu vejo, é muito no sentido de é comum os pacientes quererem que o suplemento seja a solução de todos os problemas, né? Então, acharem que é só o suplemento o suficiente. E eu acho que a cereja do bolo é muito nesse sentido que você está falando, é uma coisa complementar, é uma coisa que auxilia, é uma coisa que pode trazer até um alívio enquanto você está trabalhando o comportamento e você está trabalhando as outras coisas que têm que ser modificadas para que o resultado seja, inclusive, mantido, né? E outra coisa, Desculpa. pode falar. É que, na verdade, quando a gente pensa em suplementação na cereja do bolo, ela realmente pode ser levada ao pé da letra quando a gente fala de performance esportiva. O atleta em si, atleta de elite, ele tem um estilo de vida, via de regra, um pouco mais regrado, né? Um pouco redundante, mas tem uma vida mais regrada, uma alimentação mais organizada e um aporte nutricional melhor. E aí o suplemento, ele é a cereja do bolo para a performance. Eu preciso performar mais, então eu vou trabalhar com o suplemento para ser cereja do bolo. Então, nesse sentido, sim, né? Agora, no sentido clínico, não. E até pensando nisso, assim, nessa situação que a gente enfrenta com frequência do paciente chegar já com uma sacola com suplementos que ele adquiriu, né? E ele quer que você oriente como utilizar, ou até mesmo é comum eles simplesmente comprarem coisas e começarem a fazer uso por conta própria, sem orientação. Eu queria até deixar aqui a mensagem, o recado, né? De assim, quão importante é que essa suplementação seja orientada pelo profissional desde o início, desde a prescrição. 100% importante. A gente, hoje, a gente tem o Brasil é o terceiro país mais consumidor de suplementos no mundo. A gente só perde para a Austrália, que vem em segundo lugar, e para os Estados Unidos em primeiro lugar. A suplementação nos Estados Unidos, ela é completamente diferente, porque a gente tem um órgão fiscalizador totalmente diferente e a gente tem também um estilo de vida completamente diferente. O nosso país, ele é rico em alimentos nutritivos. A gente brinca que o que planta dá. Aqui você jogou uma sementinha de qualquer coisa aqui no canteiro de qualquer grande avenida, de repente tem uma árvore ali. Então, aqui tudo dá. A gente tem um clima diferente, tudo diferente. Mas a gente medicaliza o suplemento, a gente espera um comportamento medicamentoso do suplemento, isso para isso, e não é assim.
Não é assim que funciona. Então, como a gente tem esse comportamento medicamentoso ainda muito bem estabelecido na nossa sociedade, a gente só migra. Ah, ao invés de tomar um medicamento para dor de cabeça, eu vou passar a tomar um suplemento X, porque eu li, eu ouvi, alguém me falou que ele é bom para dor de cabeça, ou ele é bom para o sono, ou ele é bom para os ossos, ou ele é bom para o cabelo, ou ele é bom. Então a gente acaba tendo sim o mesmo comportamento medicamentoso que a nossa sociedade tem de tomar remédio por conta de se automedicar, a gente tem também com a suplementação, de se autossuplementar achando que isso vai ser ótimo. E a gente tem também essa muito comum eles já chegarem tomando várias coisas. Ah, porque minha amiga tomou, porque eu vi na internet, porque eu vi na TV. Mas a orientação é importante por vários motivos. E eu falei no começo, quanto você pesa? Qual é a sua idade? Qual é a sua situação de saúde de fato? Porque pode ser sim que a gente tenha um efeito deletério, um efeito nocivo dessa quantidade de nutriente que você está ingerindo. Para você não é bom, né? Então é muito importante que seja orientado desde o começo. Perfeito. Dani, super obrigada por contribuir com essa sua vasta experiência. E fiquem com a gente, porque já já voltamos com mais algumas dicas práticas aqui da Nutri. Estamos aqui de volta com a Nutri Responde e Dani, dessa vez a gente recebeu várias perguntas muito parecidas. Então eu agrupei todas, transformei em uma grande pergunta, né? Que é bem prática, de cunho muito prático, assim, para os nutricionistas agora, aqueles que estão atendendo pacientes, que estão prescrevendo, que estão trabalhando com a nutrição clínica. Que dicas você deixaria para eles lidarem com a sua prescrição na prática clínica? Olha, a gente podia ficar aqui falando umas 4 horas. Mas Mal de professora, né? Agora virou uma aula. é, a parte mais importante é entender a função do nutriente no corpo. Então, para lidar bem com a prescrição, para lidar bem com essa ferramenta fantástica que é a suplementação, precisa entender, em primeiro lugar, a função do nutriente no corpo. Quando a gente sabe para que é o que, fica muito mais fácil quando a gente pega um sintoma. Então, se eu sei como funciona, eu sei que parece muito complexo, mas se eu sei como funciona meu rim, quais os nutrientes envolvidos na função renal, por exemplo, e como se desenvolve uma doença renal, eu sei, através de sintomas renais, quais os nutrientes que eu preciso trabalhar com esse indivíduo. E isso para qualquer situação. Quando eu falo de emagrecimento, por exemplo, você quer suplementar no emagrecimento, você precisa entender o que é o emagrecimento, como funciona o emagrecimento, como você vai fazer isso e quais os nutrientes que você precisa utilizar, porque senão não vai fazer, não tem função, não tem como fazer, não tem como funcionar, né? E quando você tem esse conhecimento, você não fica refém de fórmulas prontas, porque fórmula pronta não funciona para todo mundo. Então, para mim, isso é primordial. Saiba o que serve para quê, como funciona cada nutriente, onde ele atua. Aí você vai saber prescrever melhor. Perfeito. Olha, assino embaixo, não poderia ser falhado melhor. Muitíssimo obrigada mais uma vez, um verdadeiro prazer te receber. E vocês, obrigada.
E vocês, deixem nos comentários que coisas práticas vocês conseguiram tirar aqui da entrevista. Continuem acompanhando, curtam, comentem, compartilhem. A gente se vê!